Fala meus amigos, estou de volta para mais um vídeo e mais uma vez para falar de Spy Family, porque vocês sabem que eu acompanho Spy Family todo episódio aqui no canal. E nesse episódio teve algumas coisas importantes e que eu quero comentar com vocês, então bora lá! E então o episódio começa mostrando o Bond lá na boa, na casa dos Forger, até o momento que ele não consegue ver o futuro dele. Então ele vê tudo embaçado, como se ele fosse morrer. Mas não necessariamente ele ia morrer, né? É bom deixar isso claro. E aí ele fica preocupado, querendo saber o que tá acontecendo. E ele vai e começa a investigar, começa a pensar em várias coisas. Inclusive uma galera da organização que fez experimento com ele, chegando lá e matando ele. Mas no final das contas, na hora que ele vê a Yor falando que não tinha comida pra ele, falando que ia fazer a comida dele, ele tem de novo meio que uma visão indicando que ele não conseguiria ver depois daquilo. Então, provavelmente, ele ia comer aquela comida horrorosa da Yor e ia acabar desmaiando ou morrendo. Eu acho que não ia chegar a morrer. Mas isso reforça uma coisa que eu falei há muito tempo atrás, quando o modelo do canal era completamente diferente. Eu falava que a Yor pode ser quase invencível. Tanto que ela já venceu o Lloyd. É verdade. Como? Com a comida. Vocês vão lembrar que na primeira temporada ela literalmente nocauteou o Lloyd e a Anya, além de duas amigas dela, só com essa técnica de cozinhar mal. Sim. Né? Eu tenho pra mim que nem o Saitama, nem o Goku, até o Gojo morreria com essa comida dela. Então, o maior poder da Yor não é o chute, é a comida ruim dela. É verdade. E aí, o que acontece? O Bond vê que se ela cozinhar vai dar errado, vai dar caca. E aí ele começa a ficar desesperado, porque ele entende, até mostra a conta que ele faz na cabeça dele, que é Lloyd trabalhando, Yor fazendo comida e ele morrendo. Agora, Lloyd voltando cedo pra casa, Lloyd cozinhando e ele vivendo. Então ele vai correndo, desesperado, pra achar o Lloyd, pra ajudar ele na missão, pra ele voltar cedo pra casa. E nesse meio ele vai passar por vários lugares, vão ter várias cenas que eles alongaram muito até no anime, que no mangá é um quadrinho cada cena, até o momento que ele chega lá onde tá o Lloyd, né? E o Lloyd tava numa missão pra roubar um soro. E esse soro é até importante e tem várias teorias sobre ele. Mas, resumidamente, ele começa a ajudar o Lloyd a entrar pelos lugares onde não tem ninguém, porque ele tem o faro, etc. E quando eles chegam no lugar, é mó engraçado porque o Lloyd tá lá, fazendo as coisas dele, tentando abrir o cofre. E ele percebe pela premonição que tem gente chegando. Aí ele vai e avisa o Lloyd, e o Lloyd, esperto pra caramba, o que ele faz? Tava difícil de abrir o cofre. Muito difícil, deveria ter várias coisas pra garantir a segurança. Então o que ele faz? Ele fala, eu roubei o soro, e bota o nome lá, Ladrão T, né, do Twilight, provavelmente. E aí ele bota lá, e se esconde. Quando o cara vê aquilo, falando que alguém roubou o soro e que tinha alguém lá, ele vai fazer o quê? Ele vai abrir pra conferir se o cara realmente roubou o soro. E na hora que ele abre, o Lloyd e o Bond aparecem e metem a porrada na galera. Né? Foi uma estratégia muito inteligente, porque o cara vai querer abrir pra checar e você poupa o maior trabalho seu. Sim. E aí ele meteu a porrada, legal que até o Bond deu uma voadora no cara. Eu já vi cachorro morder, já vi cachorro até dar cabeçada, mas uma voadora. E ele tava de capuz também, foi muito engraçado vendo ele cachorro de capuz dando voadora. Né? É uma coisa muito... só Spy Family mesmo, né? Uma coisa muito louca. E aí, depois disso, o Lloyd abre lá e vê os soros. E isso é interessante, você vai ver lá que tem o soro S003, S004, né? E já vi muita gente teorizando isso, que talvez essa galera seja mais ou menos o mesmo pessoal que fez o experimento com o Bond mesmo. Você lembra que você vê até o Lloyd fala isso, né? E vocês vão lembrar que o Bond é meio que a cobaia 8, o número 8. Então aquilo lá também tem uma marcação, 003. Pode ser uma cobaia 3. Ou uma cobaia... E tinha um outro também, 004, que pode ser a cobaia 4. Aí você pensa, mas o 8 não é maior? Cara, não necessariamente, que às vezes o número não é uma ordem, uma contagem progressiva, às vezes é regressiva, às vezes, por exemplo, é um número 8 porque teve 8 mudanças no DNA, sei lá, entendeu? Às vezes não é exatamente a ordem crescente. Então muita gente acha que aquele soro é um soro pra criar super alguma coisa. Super humano, super cachorro, alguma coisa, né? Que então é um indicativo que talvez no futuro apareça outros super humanos, né? E, por exemplo, aquele cara que vai aparecer no cruzeiro, aquele samuraizinho lá, o tiozinho da espada, aquele cara
pra mim, é um super-humano. Não tem como, acho que, acreditar que ele é um humano comum, né? Mas depois disso ele pega o soro, cumpre a missão dele e volta mais cedo pra casa. O Bond não vê mais aquele final embaçado e vê sim o final dele normal com a família, comendo uma comidinha gostosa do Lloyd, e ele resolve a primeira missão. E então o importante dessa missão, o mais importante mesmo, é essa questão do soro. Isso. Eu não sei se eles colocaram aquele número só de bobeira ou se tem alguma coisa aí. Eu acho que tem. Também Se o autor for meticuloso, for cuidadoso e reparar nas coisas que ele coloca, ele iria colocar uma coisa pra depois dar um plot twist, fazer uma coisa legal. Pode mesmo, eu acho interessante que isso pode dar espaço para outras pessoas com poderes, ou até de onde veio os poderes da Anya. Aí que tem ligação com aquele laboratório que fez experimentos com ela também. Sim, e também pode justificar, quem sabe a Yor não tem alguma coisa não Soro contada também. ainda, Aham. né? A gente não sabe, às vezes nem ela sabe que teve alguma coisa, talvez seja na infância ou quando ela era bebê, a gente não sabe, então isso Ou no pode explicar muita treinamento coisa. dela, né? Não explica como é que foi o treinamento dela. Ela nem saber se os caras, isso daqui é um exame. Vai e injeta alguma coisa nela, É isso aí. ela saber. Pode ser. E a segunda parte do anime é uma missãozinha do Damian com os amigos dele. E eu, por sinal, não gosto muito dessa missão. Eu falo que, dentre todas as Spy Family, ela é mais meia boca. Mas eu tenho que te dizer que, no anime, ela foi até bem interessante. E por que ela foi bem interessante? Porque a direção foi muito boa, né? Eles botaram músicas muito boas nos momentos certos. O visual ficou incrível. Então ficou realmente incrível. Mas resumindo, o que tem de importante nessa missão é basicamente mostrar como que o Damian tá se esforçando pra agradar o pai, pra ser elogiado pelo pai. Porque tudo que ele faz naquela escola é pra ter meio que uma aprovação do próprio pai, né? E ele tá lá, mostra como que ele tá se dedicando, estudando pra conseguir as estrelas, e também vai mostrar um pouco da amizade dele com aqueles dois bichos esquisitos lá, aqueles amigos dele, que eu não me dei o trabalho de gravar o nome deles, não vou gastar meu HD cerebral pra decorar o nome daquelas duas criaturas. Mas aí mostra um pouco da amizade deles, não tem nada de tão interessante, além do fato deles lá no barco, que eles caem na água e fica um drama danado. Todo mundo achando que vai morrer, um tentando salvar o Damian, falando, cumpra o nosso sonho pela gente, um drama do caramba, e o negócio era rasinho, né? O cara bota o remo no chão e é mó raso, eles levantam tipo no umbigo, assim, tipo uma pagação de mico. E você fala, foi engraçado, mas isso é impossível. Eu vou te dizer, eu vou contar isso outro dia, mas isso já aconteceu na minha família. Alguém da minha família já quase morreu afogado em águas rasas. Essa história é engraçada mesmo. O Oswaldo já conhece. Um dia, Eu conheço. em live eu conto essa história muito engraçada. Peçam essa história na live aí, pessoal. E aí, assim, basicamente ele passa eles passam esse aperto e depois vão fazer um monte de coisa lá, fazer fogueira, enfim, um monte de coisas coisa de normais. acampamento, né? Coisa de acampamento, sobrevivência, talvez, a gente pode considerar. Mas teve uma hora lá que eles estavam brincando de correr. Pô, a música ficou muito bem. Pro momento, caiu muito bem. Deixou esse momento bem mais especial. Deu emoção realmente pro momento, que eu acho meio... mas no anime ficou legal. Inclusive, pô, aquela visão do céu... Sim, e a água refletindo, pô, ficou bonitaço aquilo, ficou uma obra de arte. Então esses pontos tornaram essa missão um bocado mais interessante. E o que acabou tornando o episódio até legal. Obviamente, começar com essa missão, que eu tinha falado isso anteriormente, começar com essa missão do Damian seria uma bela ideia de jirico. Mas eles fizeram correto, né? Botaram o tiro na bunda primeiro, fizeram o do Bond, que é uma missão também mais interessante, que dá pra teorizar um monte de coisa, e agora jogaram isso daí. Beleza, mas eu acho que é isso que tinha de mais importante, mais relevante nesse episódio. E então, se vocês gostam de Spy Family, se inscreva no canal, porque eu acompanho o Spy Family toda semana, sem praticamente faltar nenhuma. E também deixa o seu like, porque ajuda demais o nosso canal. Beleza? Então era isso que eu queria falar com vocês, e vejo vocês no próximo vídeo.